Bom, pessoal, boa noite, que é o engenheiro Newton Cubo novamente, dando prosseguimento aqui à aula sobre a IT11, saídas de emergência na versão 2025. Agradeço pelos likes, se você puder continuar me ajudando, continuarei te agradecendo, porque isso ajuda a dar um ânimo aqui, dar uma motivação para continuar fazendo esses vídeos e ajudar quem precisa com esses conhecimentos aqui bem objetivos. A ideia é essa mesmo, que seja bem objetivo e dê fácil entendimento. E aí eu vou dando dicas práticas para você aprovar o seu projeto. E eu tenho certeza que você logrará êxito. Vamos lá então, voltando aqui à apresentação que eu fiz. Então, eu acredito que eu tenha falado sobre isso, componentes da saída de emergência. Algumas coisas eu acabei perdendo, que eu vou falando, depois esqueço de salvar. Então, falei de saídas de emergência, que ela compreende isso aqui: acessos ou corredores, rotas de saídas horizontais, escadas ou rampas, descarga, elevador de emergência. Tá? É um tipo de elevador que podemos tratar sobre isso depois. Tá? Elevador de emergência ou elevador de segurança é a mesma coisa. Tá? Trata-se de um elevador com outras especificações, mais com uma segurança, digamos, maior do que um elevador comum. Então, falei sobre o cálculo de população, aquela fórmula N igual P dividido por C. Fiz dois exemplos. Falei sobre essa nota aqui, que fala sobre subsolos, e lá na IT fala que esse item do subsolo, quando você tem a divisão F11, o que é a divisão F11? Os boates, danceterias, discotecas, é o que está definido lá. A regra não se aplica. Então, quando você for lidar com boate, danceteria, e principalmente se isso estiver no subsolo, eu nunca vi, mas deve ter por aí, muita atenção. Vai lá na tabela 7, lá você vai ter as exigências. Depois você vai ter que ir na IT15, lá tem outras, uma das exigências está na IT15, que é a exaustão mecânica. Então, muito cuidado aqui, ó, com o F11, tá? Não confundo com F6. F6 são bufês infantis, salões de festa. Já o F11 ele tem uma diferença, uma boa diferença. É salão de festa? De certa forma, sim. É uma boate, uma danceteria. A diferença é que ali as pessoas estão bebendo, ali tem outra pegada, digamos assim, do que o salão de festa propriamente dito, do buffet. Você aluga um buffet e faz a festa do seu filho, você faz a festa de aniversário de um adulto, convida uma série de pessoas conhecidas, então tem outra dinâmica, digamos assim, do que o F11, que depois lá da Boate Kiss as exigências vieram aumentando para tornar, na tentativa de tornar esses lugares mais seguros. Quem já foi em uma boate sabe que a maioria delas, danceterias, não tem janelas. É um item, digamos assim, que aumenta o risco, porque você não tem janela para fazer ventilação. Então, dependendo da lotação, é necessário fazer uma exaustão mecânica. Aliás, se não tem janela, você vai ter que fazer uma exaustão mecânica, porque vai ser uma edificação sem janelas. Começa por aí. Então, vamos lá. As larguras mínimas a serem adotadas. Então, aí você tem algumas larguras que você pode já, quando estiver aí fazendo uma vistoria em loco, já ter isso como as premissas iniciais. Então, por exemplo, as larguras mínimas das saídas de emergência para acessos, escadas, rampas devem ser de 1,20 m. Para ocupações em geral, ressalvando os dispostos abaixo. Então, no geral, pessoal, você tem que ter larguras mínimas de escadas de 1,20 m. Eu já vi muito comunique-se de corredor. Corredor é um acesso também. Corredor com menos de 1,20 m, já vi muito comunique. Corredor com 0,80 m.
80 centímetros, corredor com 1 metro. Que é um problema para resolver, dependendo da situação. Por que é um problema? Muitas edificações, elas foram concebidas para ser, por exemplo, uma residência. Aí ela vira um salão de festa, vira uma casa de repouso, um asilo. E aí, para fazer as adaptações fica um pouco complicado, porque aquela edificação foi concebida para ser uma residência e não uma casa, um asilo ou um salão de festa. Então, continuando. 1,65 m corresponde a 3 unidades de passagem. Quanto vale cada unidade de passagem? Nós conversamos que vale 0,55. 3 unidades de passagem, então se você multiplicar 0,55 por 3, você vai ter esse valor aqui, 1,55 m, que corresponde, é lógico, a 3 unidades de passagem, sendo que cada unidade de passagem vale 55 centímetros. Para as escadas e seus acessos, corredores e passagens. Nas ocupações do grupo H. O que é o grupo H? O grupo H são os hospitais. Então, se você pegar a divisão H2 e H3, né, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidamente, pessoal. Então, pegando lá a IT14, vamos ver o que é o H2. Eu sei que é hospital. Então, H de hospital. Então, grupo H refere-se a locais de tratamento de saúde, hospitais clínicas, hospitais com internação. Então, é o H2 e o H3. Você está vendo aí T14 na tela, é só nós buscarmos aqui, ó. Aqui está a divisão C1, C2, vem, descender E, F e H. Então, H2, vamos procurar aqui o H2. H2, pessoal, serviço de assistência social sem alojamento. Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares, né? Albergues assistenciais, orfanatos, H2, ó. Atividade de assistência psicossocial, então tudo isso aqui é H2. Condomínios residenciais para idosos, centro de apoio a pacientes com câncer ou AIDS, e tudo risco baixo, 300 megajoules. Então está aqui o H2 e o H3, eu sei que é hospital. Tá vendo aqui, ó? H3. Estou negritando. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgências. Aí você vai prosseguindo e vendo o que é o H3, atividade de atendimento e pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, tá? Então, H3, aqui está. Voltando lá na apresentação. Então, você tem que ter no mínimo 1,65 m. Pô, por que precisa isso? Porque você vai passar uma maca ali, né, com o paciente, tem equipamentos, então é necessário uma largura maior nessas edificações. Imagina um hospital que você não consegue andar com uma maca. Principalmente fazer a curva. Você vem e não consegue virar a maca, tá? Porque não tem largura suficiente. Isso é o caos, né? Então, quem já foi em hospitais, deve ter verificado que os corredores são mais largos, as escadas são mais largas, os elevadores são mais largos e mais compridos, porque senão não entra uma maca ali. Simplesmente não entra uma maca. E nós estamos falando de pessoas que estão em tratamento, estão com necessidades especiais ali de tratamento, medicadas, passaram por cirurgias, estão tratando uma doença. Então é um lugar, é uma edificação muito diferenciada. Então, 1,65 m, eu estou aqui, ó, correspondente a 3 unidades de passagem 0,55 para as rampas e seus acessos, corredores e passagens nas ocupações do grupo H, divisão H2. Joia. Então, aqui, 1,65 m nas ocupações do grupo H. E aqui fica
algo um pouco estranho, né? Por exemplo, nas ocupações do grupo H, tá? Todas as ocupações, depois vem divisão H2. Eu entendo aqui que é só a divisão H2, que, como nós vimos lá, entra orfanato e edificações mais aí, cuidados com idosos. 2,20, correspondente a 4 unidades de passagem de 0,55. Para as rampas e seus acessos às rampas, corredores e passagens nas ocupações do grupo H, divisão H3. Então, o H3 é o hospital. Hospital do Servidor Público, Hospital Einstein, Hospital Dante Pazanese, Hospital... Enfim, lembra de um hospital aí. Como eu falei, trata-se de uma edificação com as suas peculiaridades, né? Porque as pessoas estão ali em tratamento. Ninguém vai ali passear, né? A pessoa está com algum problema, às vezes não, né? Passou por uma cirurgia, fraturou a perna, está doente, não consegue andar direito, não consegue se locomover, né? Tem dificuldades para se locomover, enfim. Está deitada numa maca, etc. Exigências adicionais sobre larguras de saídas. Esses números aqui, só para esclarecer, são os itens da IT11. Tá? Então, eu joguei o item aqui, 4.43. Você vai decorar isso aqui? Não. Um ou outro dá para decorar, mas não. Isso aqui você usa quando for responder comunique-se, tá? Então, você vai responder um comunique-se, você coloca lá, conforme o item 4.4.3 da IT11/25, com relação às exigências adicionais, esclareço, tá? Então você faz a menção do item que você está se baseando para fazer a sua resposta técnica. Tá? Sempre com muita educação, lógico. Nunca. Ninguém gosta de tomar comuniques, né? Mas não adianta você mandar uma carta-resposta mal educada, como eu já vi, não vai te ajudar em nada, lógico. Então vamos aqui, ó. Exigências adicionais. Então, a largura das saídas deve ser medida na sua parte mais estreita. Então, pega a parte mais estreita, a situação mais crítica. Não sendo admitidos saliências de alisares, pilares e outros com dimensões maiores. Tá? Então, saliências de alisares. Pilares e outros. Depois vamos ver o que é alisares. A gente não lembra. É uma saliência, alguma saliência na parede. Né? Você já viu o corredor que tem um pilar? Parece um pedaço do pilar no corredor. Isso tem uma tolerância. Tá? E outros com dimensões maiores que é indicado na figura 1. Então vamos olhar a figura 1. E essa somente tem saídas com largura superior a 1,20 m. Então aqui, ó, o desenho. Então esse pedacinho aqui, então esse pedaço aqui, ó, tem um pedacinho de pilar aqui. Então o que ele fala aqui que não pode ser maior, tem que ser menor ou igual, na verdade, que 25 centímetros aqui. Esse pedaço aqui. E aqui tem que ser no máximo, tem que ser menor que 10 centímetros. Não pode ter 20 centímetros aqui desse pilar se projetando da parede do corredor. Tá? Isso que quer dizer. Então, e aqui, ó, maior que 1,20, que é a largura do acesso desse acesso chamado corredor. Bem, aqui vem o 10 centímetros de novo, que é esse pedacinho aqui. E, digamos aqui, vou chamar isso aqui de largura, não pode ser maior que 25 centímetros. Esse é o entendimento que eu estou fazendo aqui. Eu já vi alguns casos, sim, de pilares se projetando bastante da parede, tá? Isso é um comunique-se, né? Tem essa limitação aqui, ó. Então, cuidado. Quando você for fazer tua vistoria, observe isso. Sempre que você passar por um corredor, se tiver um pilar aqui se projetando, tira essa medida aqui, ó. Né? Não pode ser maior do que 10 centímetros. Tem que ser menor que 10 centímetros.
E aqui, ó, as portas que abrem para dentro das rotas de saída em ângulo de 180 graus, esse movimento de abrir no sentido do trânsito de saída, então no sentido da saída das pessoas, não pode diminuir a largura efetiva dessas em valor menor que a metade. Figura 2. Sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,20 para as ocupações gerais e de 1,65 para o H2 e o H3. Quando você estiver lidando com o hospital, muita atenção, né, nas medidas, nas larguras mínimas. Muita atenção aqui. As portas que abrem no sentido de trânsito de saúde, de saída para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90 graus, devem ficar em recessos de paredes de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,10 metros, 10 centímetros, figura 2. Essa figura aqui, ó. Aqui está a porta, que ele fala, como é que ele fala? A legislação fala aqui, recesso. Em recessos, ela está aqui, tem essa parede aqui, a porta fica aqui. A ponta da porta que está falando lá não pode ficar, se projetar, digamos assim, para dentro da saída, mais do que 10 centímetros, no máximo 10 centímetros, essa ponta aqui, ó. Isso que ele está falando. Essas portas que abrem 180 graus, essa aqui abre 90, né? 90. E essa aqui 180. Né? Então ela vai abrir aqui, e aí o que eu entendo lá é que tem que ser no mínimo, tem que ficar um vão aqui do mínimo 1,20 m, né? Entende-se que essa porta vai vir e vai ficar aqui, ó, perto da parede. Aqui, no raio aqui de abertura dela, tem que sobrar aqui 1,20 m até a parede do corredor. Tá? Aqui outro exemplo da porta no recesso. A pontinha dela aqui só pode se projetar para dentro do corredor 10 centímetros. Eu nunca vi um caso desse na prática, tá? Nunca vi, mas muita atenção aqui em corredores. Você vai decorar isso? Não, mas você precisa ter em mente que quando for avaliar um corredor, um acesso, se houver portas, muita atenção aqui. Aí você vai tirar IT11 lá do seu celular e vai comparar. Olha, tem alguma coisa errada aqui e vai avaliar melhor. Não tem problema nenhum. Continuando. Nas edificações do grupo F, o que são edificações do grupo F? Locais de concentração de público. O F6, salão de festas. O F11, boates. Aí tem estações de metrô e etc, etc. Rodeios, etc. Então, as edificações do grupo F com capacidade acima de 300 pessoas serão obrigatórias no mínimo 2 saídas de emergência. Então, outra atenção que você tem que ter aqui também no grupo F, quando lá você vai fazer uma vistoria, mediu lá, poxa, tem 200 metros quadrados de área para pessoas. É um F11. F11 é 3 pessoas por metro quadrado. Então, nós estamos falando de 600 pessoas. De cara, você já tem que bater aqui, ó. Precisa de 2 saídas. Aí você já olha lá. Aí você encontra lá uma porta. De cara você vai falar, olha, aqui vai precisar de mais uma saída, né? Então, você já pode fazer essa prévia na hora. Ah, mas como é que eu tenho que fazer? Não, precisa de 2 saídas. Aí tem alguns critérios, por exemplo, o afastamento mínimo de 10 metros entre elas. Você não pode pôr uma porta aqui, 2 saídas, legal. Põe uma porta aqui, nessa parede. O desenho não está muito bom. Aí eu não quero, não tem espaço lá, fica complicado. Pô, vou pôr outra porta aqui, então. Aqui 1 metro, aqui. Não pode, não vai dar. Tem que ser no mínimo 10 metros. Então, o que eu teria que fazer aqui, né? Teria que pegar. Aqui está uma parede. Então, tem que pôr uma porta aqui para ser considerado 2 saídas. Aí, medir 10 metros aqui, ó. E colocar outra porta aqui. Aí, estaria atendendo este item da IT11. Outra coisa que tem que se preocupar, lógico, a distância máxima a ser percorrida.
Continuando, saídas. Se não houver possibilidade de afastamento de 10 metros, puxa, aí não tem jeito. Tem casos que não tem como, porque, enfim, são N situações que a pessoa não pode colocar outra porta a 10 metros. Aí a IT, nessa versão, já te dá uma solução. Quando não houver possibilidade de afastamento de 10 metros entre as saídas, admite saída única, uma porta só, no pavimento ou mais de uma saída com menos de 10 metros. Então, eu não consigo colocar 10 metros, eu não consigo colocar 5 metros, vai. Então, vem aqui, poxa, eu só consigo 5 metros aqui, como é que eu faço? Afastar a porta 5 metros aqui. Você vai usar esse item. Ou mais de uma saída com menos de 10 metros se atender o mínimo uma vez e meia vezes a largura mínima necessária ao escoamento da população. Então, o que acontece? Quando você fez o cálculo lá. Puxa vida, preciso de 2,20. Cálculo normal. Tenho mais de 300 pessoas, então preciso de 2 portas, preciso atender isso aqui, 10 metros entre elas. Mas não dá, não tenho condições técnicas de afastar. Tudo bem, consigo afastar 5 metros, aí eu tenho que atender aqui. Aí ele fala que tem que ser uma vez e meia, então tem que ser 50% a mais aqui, certo? Você vai multiplicar isso aqui por 1,50. 50% de 2,20 é 1,10. Então, você soma 1,10 aqui, vai dar 3,30 metros, tá? É isso que vai acontecer. Você vai ter que aumentar a largura, né? Para, digamos aí, ter uma proporção aqui, porque você não tem os 10 metros. O que acontece? 10 metros, porque se a pessoa está afastada lá, ela encontra mais rápido uma saída. Se ela está do outro lado, ela encontra outra saída. É isso. Vamos lembrar lá do WatchKeys que só tinha uma entrada e a entrada era a saída por sua vez. Agora, você precisa, se tem mais de 300 pessoas, você precisa ter 2 saídas. Então, essas são as soluções. Se você não conseguir distância de 10 metros, você aumenta 50% o que você calculou. Tá? Então, se fosse 5 metros aqui, eu ia somar 2,5. Eu ia ter que ter aberturas de 7,5 metros. Tá? E você quer fazer uma porta aqui, enfim. Aí tem as portas padronizadas, são as portas que você faz, manda fazer, né? Sob encomenda. Aí é uma questão de estudar depois os tipos de porta que poderiam ser colocados aí. Tudo bem, pessoal. Então vou terminar aqui nas generalidades. Volto na próxima aula falando em generalidades. Depois fazer mais uma prática. Bom, e assim vai. Aí aqui ele fala dos acessos, né? Que eu dou uma explicação sobre o que é acesso. Ok, então volto logo. Obrigado.